Alô, alô pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui ele tem um gostinho muito especial para mim. Esse vídeo ele é resultado de uma arrumação de fotos. Vocês já viram a parede de fotos aqui de casa? A gente adora mexer em vídeos, fotos e rever algumas coisas. E eu me deparei com uma entrevista que eu concedi às minhas filhas para um trabalho de escola. Eu não lembro, porque aqui não tem a data, mas eu gostaria de reproduzir essa entrevista aqui. Ela me traz muitas lembranças. Se não me engano, ela foi de 2017 e como ela é atual. Vamos lá? A primeira pergunta é: como nasceu a sua história? E elas estavam se referindo a meus trabalhos com educação e comunicação. E eu respondi o seguinte: a minha história nasceu desde que eu era pequena. Meu brinquedo preferido era um quadro negro. Eu ganhei um quadro negro da minha prima, já usado, mas bem grande mesmo, parecia de escola. Eu devia ter uns 8 anos. E um pote de maionese cheio de giz. Acho que já contei essa história algumas vezes. Ele se tornou meu brinquedo favorito. Era com ele que eu passava as minhas tardes. Eu chamava as amigas do prédio, a vizinhança, e fazia o dever de casa com elas, como se fosse a escolinha da tia Sâmia mesmo. Mas eu era muito pequena, então meus alunos eram, às vezes, maiores da minha idade, até pequenininhos mesmo. E assim começou a minha paixão por educação. A outra pergunta é: você sempre gostou de crianças? Sempre. Eu lembro eu sempre ficava no meio das crianças, e quando eu ia a alguma festa, ou independente da brincadeira que a gente fazia, quando tinha mais crianças reunidas, eu observava o desenvolvimento delas e sempre a proposta era algo que juntava, que era complementar. Hoje eu vejo isso, na época eu não via isso, lógico, para mim era tudo brincadeira. Minhas brincadeiras eram sempre conversas e jogos, eu gostava mais de ouvir as outras crianças, e como tinha muitos jogos lá em casa, a minha casa vivia cheia de reuniõezinhas. A outra pergunta é: quando e como foi que você conseguiu dar aula de empreendedorismo? Essa pergunta é muito especial e eu faço questão de ler a minha resposta na íntegra. Eu comecei a dar aula de empreendedorismo em 2015 com um projeto criado para educação empreendedora para crianças e jovens. Esse projeto surgiu por conta das minhas observações com as minhas filhas, é muita verdade. Eu via que elas se interessavam por determinados assuntos e que precisavam desenvolver aquilo. E elas conseguiam por si só, muitas vezes. Assim eu tive a ideia de criar o projeto e apresentei às escolas. As escolas adotaram o programa e eu aplico em alguns projetos de educação empreendedora aquele programa que foi feito em 2015. Sempre com foco no protagonismo das crianças e adolescentes em fase escolar. Você já foi para algum evento ligado ao empreendedorismo? Eu participo de vários eventos, conduzo alguns projetos de escolas públicas e privadas, levando sempre em consideração o desenvolvimento, o protagonismo e a proatividade das crianças. Essa pergunta é boa também. Cara, eu vou lembrar que essas perguntas foram feitas pelas crianças, tá? Desenvolvidas e criadas por elas. Como os livros, em sua opinião, podem concorrer com a internet? A internet se tornou não só uma ferramenta de trabalho, mas também uma ferramenta de relacionamento e estudo. E uma das coisas mais importantes da internet é o fato de que ela pode aproximar culturas e trazer informações diversificadas. Tudo isso através de um celular. Hoje, em qualquer lugar, as pessoas podem estudar, acessar seus arquivos e tem a possibilidade até de fazer uma faculdade, um curso livre, enfim, uma pós, à distância. Então a internet tem um papel muito importante, mas que não anula o papel do livro. O livro, seja ele um e-book ou físico, constrói um começo, meio e fim. E é através desse livro que a gente tem uma linha de pensamento. Ele oferece a estrutura de um pensamento do autor ou de vários autores, além de trazer o leitor para aquela viagem da leitura, sem as ofertas de distração que a internet tem. Quem nunca começou a ler algo na internet, pipocou uma mensagem, foi lá e leu e viu outra coisa. Então, na internet a gente tem muitos desvios de atenção. O livro nos proporciona um mergulho mesmo profundo. Eu acho que ele é a melhor companhia. Foi o que eu escrevi aqui e ainda continuo achando. Você acha que ler livro ajuda no desenvolvimento das crianças hoje em dia?
certamente qualquer leitura ajuda. Mas com o livro você viaja, foi aquilo que eu falei mesmo. O livro, ele não só traz um conhecimento, e a gente pode achar até que é um pouco passivo aquele aprendizado, né? Aquela leitura, aquela absorção, mas é muito ativo quando você traz a imaginação junto com a leitura. Então, as mentes que produzem, reproduzem, multiplicam e potencializam o conhecimento, elas podem fazer isso através de várias formas, mas através do livro, da leitura de um livro, aquilo fica palpável, literalmente. Você acha que as escolas deveriam ter empreendedorismo como disciplina escolar? Sim, sim, 1000 vezes sim. Acho que deveriam ter a cultura empreendedora em cada disciplina, em cada ponto da escola, em cada projeto realizado na escola. Você observando a cultura empreendedora, você vê que não tem nada a ver com montar uma empresa. Pode ser produzir um livro, né? Pode ser a montagem de um projeto para uma feira de ciências. Então, a escola deveria ter essa cultura empreendedora como base, na minha opinião. E trabalhando a cultura empreendedora, estava aqui escrito, mas eu não falei, eu acho que a educação empreendedora deveria estar nas escolas, nas casas e nas empresas. Empreender é muito mais do que criar uma empresa, é muito mais do que criar um projeto. É construir caminhos para realizar alguma coisa. Todos nós somos empreendedores e você constrói caminhos para chegar a algum lugar com base nas suas experiências, nos seus estudos, nas parcerias que você faz, nos propósitos que você tem. O empreendedorismo, ele te leva para um local onde colaboração, criatividade, liderança são diariamente e ciclicamente testados, exigidos. Realmente é um caminho que eu acredito sem volta. Então, gente, é assim. Eu considero que a cultura empreendedora, a comunicação empreendedora, a educação empreendedora deve estar presente diariamente em cada um dos locais que a gente convive, nas atividades que a gente exerce. Um beijo para vocês e obrigado por acompanhar. Essa é uma programação de férias, muita coisa pessoal vai acabar aparecendo aqui no canal. E eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês. Beijão!